Agora nós vamos dar início ao turno de adoração com a palavra. Apocalipse 5, do 1 ao 9. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Eu vi um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um livro. Que livro é esse que está na mão de Deus? Que livro Ele é tem esse? muitos selos. Quem é digno de quebrar o selo? De quebrar os selos e abrir o livro. Existe alguém digno de abrir o livro. Existe alguém digno de abrir o livro. Existe alguém digno de abrir. Existe alguém digno de abrir o livro. Existe alguém digno de abrir o livro. Existe alguém digno de abrir o livro. Ora, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém foi achado digno de abrir o livro de Deus, o livro que contém o desfecho da história. Ninguém é digno, nem anjos, nem os anciãos, nem os seres viventes. Quem teria tamanha santidade? Quem teria tamanha capacidade de abrir o livro que fecha a história da terra, que libera os juízos de Deus? Quem? Não existe ninguém. Eu olhei, eu procurei no céu, na terra, ninguém é digno de romper os 7 selos e abrir os juízos de Deus. De romper os 7 selos e abrir os juízos de Deus. De romper os 7 selos e abrir os juízos de Deus. De romper os 7 selos, ninguém é digno. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu chorava, como eu chorava, me lembrei das profecias dos profetas. Me lembrei das promessas de Deus para
estava sentado no trono. E então o Cordeiro pegou o livro da mão de Deus Pai, que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres, os 24 anciãos se prostraram diante de sua majestade. E cada um deles tinha uma harpa e taças com as nossas orações, com as orações dos santos, e cantavam: digno és de quebrar os selos, digno és de tomar o livro, digno és de quebrar os selos, digno és de pegar o livro, digno és de quebrar os selos, digno és de pegar o livro, digno és de quebrar os selos, digno és de pegar o livro, digno és de tomar os selos, digno és de pegar o livro, digno és de quebrar os selos, digno és de quebrar o livro, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação. E estamos hoje aqui te relembrando, Deus, que esse dia chegará e o Cordeiro reinará. Digno és de quebrar os selos, digno és de tomar